Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai trabalhar colocação pronominal. Detalhe, a gente vai dividir a aula aqui em blocos, então nos primeiros blocos, você já deve estar mais habituado agora, a gente sempre trabalha a parte da teoria, e lá no último bloco, a gente trabalha a parte do exercício. Normalmente a gente finaliza a teoria e cai para cima do exercício. Então vamos lá, primeira coisa que a gente tem que definir aqui, colocação pronominal não é um assunto isolado da gramática. A gente acha que é, mas não é. É um mistão de transitividade verbal e coesão textual. Então, a gente deve dominar aquele processo de transitividade. Eu devo entender o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto. Tenho de entender tudo isso. Sem contar que eu tenho de entender que aquele pronome, ele serve para fazer uma coesão, que tem como base evitar a repetição. Então, o intuito dele é fazer uma coesão referencial. Então, estes pronomes têm por critério evitar a repetição de um substantivo. Agora, quando a gente trabalha o assunto e quando o cara cobra na prova, ele cobra em cima de um aspecto de colocação do pronome em cima daquele verbo ali, beleza? E aí a gente sabe que nós vamos trabalhar os pronomes pessoais oblíquos átonos. Então acompanha aqui comigo quem são eles. Metece, nos, vos, o, alê, os, as, leis. Como todos os outros monossílabos átonos, apoiam-se na tonicidade de alguma palavra próxima. Assim, esses pronomes podem ocupar 3 posições na oração: antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. Quando estiver antes do verbo, a gente vai chamar de próclise. Quando estiver no meio do verbo, a gente vai chamar de mesóclise. E quando estiver depois do verbo, a gente vai chamar de ênclise, meu parceiro. Então vamos lá. Antes de cair para dentro e mostrar tudo, eu quero mostrar uma parada diferenciada. Eu poderia deixar para falar lá no final, mas eu vou falar logo no início. Daqueles pronomes que a gente tem ali, metece, nos, vos, o, alê, os, as, leis, os que mais caem, sem sombra de dúvidas, são o e o lê. E tem um motivo muito bom para a gente, por sinal. Eles sempre têm a mesma função sintática quando atrelados ao verbo. Então, olha só, o, ele funciona como objeto direto. E o lê, ele funciona como um objeto indireto. Agora, você já estudou isso comigo. Você sabe que o objeto direto ele não existe do nada. Assim como o objeto indireto, ele também não existe do nada. Para que exista um objeto direto, é preciso que esteja ligado a um verbo transitivo direto. Então, o verbo transitivo direto vai exigir um objeto direto. Agora, o objeto indireto tem de estar ligado a um verbo transitivo indireto. Então, tem de ter um verbo transitivo indireto exigindo um objeto indireto. E opa! O que define o verbo transitivo direto? Ou o que define o verbo transitivo indireto? Uma coisa muito simples. Ambos pedem complemento. Essa é a verdade. São verbos que possuem sentido incompleto. Portanto, vão exigir um complemento verbal para que possam fazer sentido. O complemento verbal a gente chama de objeto. O objeto é o verdadeiro complemento do verbo. Quando eu tenho um verbo transitivo direto, o verbo vai pedir um complemento sem preposição. Simples. Agora, quando eu tenho um verbo transitivo indireto, ele vai pedir um complemento com preposição. Exemplos simples, bobos. Eu digo assim, Pedro comprou uma torta. Nesse contexto, quem compra, compra alguma coisa. Então, o verbo comprar, ele é um verbo transitivo direto, que pede um complemento sem preposição que a gente chama de objeto direto. Então, uma torta é o objeto direto. Agora, um verbo transitivo indireto, ele vai pedir o complemento com a preposição. Portanto, Pedro precisa de uma torta. Então, vamos lá. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, além do complemento, apareceu uma preposição ali no meio. Isso é o que define o verbo transitivo indireto. Então, vamos lá. Aqui, é qualquer verbo transitivo indireto? Não. Aí a gente normalmente aprende que é um verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Até mesmo porque o termo lhe, teoricamente, corresponde à estrutura a ele ou a ela.
Então, nada mais justo do que perceber que já é uma estrutura preposicionada e não é qualquer preposição, é a preposição a. Agora, é claro que se a gente fosse falar a fundo sobre o processo, a gente ia precisar mencionar uns processos linguísticos da teoria latina, eu ia ter que falar de latim para falar de dativo de posse, por aí vai. Então a gente não vai fazer isso, a gente pedagogicamente vai te preparar para acertar 99% das questões, assim como todos os professores de língua portuguesa também o fazem, e todos os manuais de língua portuguesa. Só que hoje eu estou com vontade de fazer você acertar 100% das questões. Então o que você aprendeu? Que é o verbo transitivo indireto, que exige a preposição a, mas também pode ser a preposição para. Aí até aqui fica muito fácil na sua cabeça, porque você vai pensar assim, tem verbos que da mesma forma que exigem a preposição a, também exigem a preposição para. Eu digo, José deu flores para Maria. Eu posso dizer, José deu flores a Maria. E eu posso pegar aquele a Maria ou aquele para Maria e trocar pelo lhe. Eu posso dizer, José deu-lhe flores. Pronto, acabou. Mas eu também posso ter a preposição em. Vi caindo recentemente algumas provas com a preposição em. Então eu digo assim, dei um soco no José. Dei um soco no José. Eu posso dizer, dei-lhe um soco. Olha que sensacional. Se cai uma dessa na prova, só o aluno do LAC Concurso vai acertar. Essa é a verdade, meu companheiro. Então, também pode ser a preposição em, e agora você está antenado. Agora, vamos lá, vamos continuar a nossa brincadeira. A gente trabalha isso na regência, mas vamos trazer para cá para a aula de colocação pronominal também, meu parceiro. Vamos lá, Esse lhe, mesmo que tenha um verbo exigindo a preposição a, pode ser que não seja utilizado? Pode ser que não possa? Pode. Vamos lá. Eu vou colocar aqui os verbos assistir, aspirar e visar. Então vamos lá. O verbo assistir, no sentido de presenciar, ele exige a preposição a, não exige? O verbo aspirar, no sentido de desejar, ele também exige a preposição a, não é? Assim como o verbo visar, também no sentido de desejar, também vai exigir o quê? A preposição a. O problema é que estes verbos não vão poder usar o lhe. Não pode, simplesmente não vai poder. Então eu digo assim, assistir ao filme, não dá para eu colocar assisto-lhe. Aspiro ao sucesso, não dá para eu dizer aspiro-lhe. Viso ao lucro, não dá para eu dizer viso-lhe. Não rola. Só que é o seguinte, a gente tem uma falácia na língua portuguesa relacionada a esta estrutura. Porque se você pegar alguns manuais de língua portuguesa, você vai ver, e aí aqui é o creme de la creme, você vai ver que o verbo vai utilizar o lhe quando for um verbo transitivo indireto, regido pela preposição a, e for pessoa. Caraca! Não precisa ser pessoa. Até mesmo porque nem necessariamente precisa ser apenas o verbo que exige a preposição a. Pode ser a preposição para e até pode ser a preposição em. Olha só que parada interessante. E aí, durante muito tempo, disseram que também tinha que ser pessoa. Em alguns blogs de língua portuguesa, em algumas gramáticas para concurso de língua portuguesa. E aí é o seguinte, isso tem um motivo. Em uma gramática tradicional, que é do Ulisses Infante, do Pasquale Cepro Neto, eles deram um mole. O pensamento foi inteligente. Por quê? Porque o cara pensou assim, se não pode usar com assistir no sentido de presenciar, mas pode usar com assistir no sentido de pertencer, quando o camarada diz, por exemplo, assim, isto é um direito que lhe assiste ou que assiste a você, beleza. Aí o cara pensa assim, aqui no sentido de pertencer,
eu posso usar o ler? Então, eu não posso usar o ler no sentido de presenciar, no sentido de pertencer aqui, eu estou trabalhando com uma pessoa. No sentido de presencial, eu estou trabalhando com uma coisa. Ah, então só pode quando for pessoa. Não, pode quando for coisa também, meu companheiro. Agora, isso é mais antigo do que a língua portuguesa. E aí a gente vai desconfigurar essa falácia que tem. Na verdade, o ler tanto pode ser para pessoa ou para coisa. Exigência apenas que seja a preposição a preposição para ou até mesmo a preposição em. Agora, por que não pode então ser utilizado nestes verbos aqui? Isso é antigo, isso é lá da época do latim. O ler, na verdade, lá na época do latim, ele era um dativo de posse que já não podia ser utilizado com os verbos assistir, aspirar e visar. O verbo assistir, é claro, no sentido de presenciar, o aspirar no sentido de desejar e o visar no sentido também de desejar. Mesmo que eles peçam, exijam a preposição a, não dá para colocar o ler com eles, ok? Matamos aí. Aí você vai pensar, caraca, é muita coisa! Muita coisa. O ler é o grande traiçoeiro. Não, o ler não é o grande traiçoeiro, porque é fácil. Na prova, olha como é que o camarada faz. Ele bota assim, ó. Botar com a canetinha preta, que aí você enxerga melhor. Ó. Bota assim, ó. Pedro comeu um doce. Aí o camarada destaca o termo um doce e pede para você substituir por um pronome oblíquo equivalente. Aí ele vai e coloca assim, Pedro comeu-lhe. Foneticamente, né, prosodicamente, beleza, aceitei, tá tranquilo, entendi. Só que é o seguinte, meu companheiro, que verbo a gente tem aqui? A gente tem um verbo transitivo direto. Quem come, come alguma coisa. Eu jamais posso ter o ler quando for um verbo transitivo direto. Ele não funciona como objeto direto. Ele funciona como objeto indireto. Então, aqui é impossível que aconteça uma construção como esta. É uma construção agramatical. Então, se você já domina o que é verbo transitivo direto e o que é verbo transitivo indireto, já tá bom pra caramba, porque você vai eliminar várias questões, ok? Agora, o grande traiçoeiro aqui na parada é o o, e eu vou mostrar para vocês por quê, ó. Quase que eu engasguei aqui agora, ó. Vamos lá. Tá, acompanha aqui comigo, ó. Para usar bem o o, eu tenho de entender que ele tem derivações. Eu tenho o, o no e o lo. Como é que isso vai acontecer? Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui a terminação do verbo, e o pronome que eu vou colocar. Lembrando que eu estou trabalhando aqui o pronome oblíquo o. Então, vamos lá. Nós temos 3 tipos de terminações verbais. O verbo, ele pode terminar através de um som vocálico. E o que é isso? É uma vogal. A, E, I, O, U. E se é uma vogal, ele vai pedir que tipo de pronome? Um pronome vocálico. Então, ele vai pedir o, a, os, as. Agora, e se o verbo terminar através de um som nasal? O que é isso? É M, N ou tio. Aí ele vai pedir um pronome, obviamente, nasal. Ele vai pedir o no, na, nos, nas. E se o verbo terminar através das letras R, S ou Z? O que ele vai fazer? A gente vai ter um trabalhinho a mais. A gente vai cortar a terminação e vai acrescentar um L. E aí vai ficar lo, lá, los, lais. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Eu boto assim, ó. João comprou um carro. Aí eu destaco o termo um carro e peço para substituir por um pronome oblíquo equivalente. Primeira coisa que eu devo fazer é olhar para o verbo. Que verbo a gente tem aqui? O verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto, ele pede um objeto direto. Então, aqui, ó, um carro é um objeto direto. Agora, eu vou substituir por um pronome oblíquo equivalente. Só pode ser, então, o.
que funciona como objeto direto. E um carro é masculino singular, então realmente vai ser o O. Só que antes eu tenho que olhar para a terminação do verbo. Opa, terminou com a letra U. Então a letra U é uma vogal, então realmente vou botar o O. E aí eu vou colocar assim, ó, João comprou o. Aí, gramaticalmente... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para o concurso da Secretaria de Educação de Goiás 2018. Edital publicado, edital na praça, são 900 vagas para o cargo de professor. E nós aqui da Lá Concurso, nós estamos oferecendo aí um curso online super completo, ponto a ponto do edital, atualizadíssimo para a disciplina Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Básicos, ou seja, 40 questões aí da sua prova, né? Nós aqui da Lá Concurso, nós temos uma experiência muito grande em concursos da área de educação. Somente esse ano a gente já atendeu aí diversos estados, atendemos aí esse ano... Nós atendemos Minas Gerais, nós atendemos Espírito Santo, atendemos também mais um estado do Nordeste, que eu não estou lembrado, e agora chegou a hora de a gente atender também o estado de Goiás. Podem ter certeza disso, que o nosso método é um método diferenciado. Você sabe por quê? Porque somente aqui na Lá Concurso que nós temos o Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então nós temos um estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. Você já elimina um problemão para você, porque você não sabe qual que vai ser a primeira aula a ser assistida. Não, o sistema já vai produzir para você. Quem alimenta o sistema são professores experientes, né? Que já têm a larga experiência na parte de concurso. Cara, se você cumprir meta, pode ter certeza que você vai ficar super competitivo para o concurso da Secretaria de Estado de Educação de Goiás 2018. Tá certo, meus amigos? Olha só, essa aula que você está assistindo é apenas 30% de uma aula. Esse curso nosso tem mais de 110 videoaulas disponíveis para vocês. A nossa playlist aqui é apenas uma demonstração. Bacana? Então acesse nosso site laconcurso.com.br. Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.